Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara. Já parou pra pensar quantas lições a série da Nickelodeon Avatar tem pra nos ensinar? Eu estou falando do Avatar, a Lenda de Aang, e não Avatar, aquelas pessoinhas azuis que foi um filme super caro. É um desenho animado da Nickelodeon. Ele é americano, né, mas ele tem uma pegada oriental, por isso eu quis gravar aqui num parquezinho chinês ou japonês que tem aqui em Munique. E eu achei que combinava um pouco com a pegada do vídeo. Ah, inclusive a minha blusa é do Avatar. E já vou avisando que nesse vídeo vai ter sim spoilers, tipo, sem fim. Mas agora no inicinho eu vou tentar dar uma breve descrição do que é Avatar, a Lenda de Aang, pra quem não sabe ou não faz ideia do que é, pra tentar instigar um pouquinho o seu interesse. E caso você nunca tenha assistido, tipo, você tem duas opções. Ou não assiste esse vídeo agora, assiste a série primeiro, depois vem assistir esse vídeo pra gente discutir sobre a série e as lições. Ou você pode assistir esse vídeo, ter todos os spoilers do mundo e ainda assim vale a pena ver a série, porque é simplesmente muito boa. Enfim, ela passa mensagens muito legais, como acho que eu vou discutir nesse vídeo. Primeiramente, Avatar é sobre um mundo onde, ao invés de ser dividido tipo, em países como é hoje, por fronteiras naturais, eles são divididos de acordo com os 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Então, por exemplo, tem a Nação do Fogo, o Reino da Terra, os Templos do Ar, dos Nômades do Ar e a Tribo da Água. E nesse mundo, né, certas pessoas nascem com o dom de dobrar os elementos. Normalmente você nasce com o dom ou de dobrar um elemento específico da sua nação, né? Ou se você nasceu na Nação do Fogo, você pode dobrar fogo ou não, você pode ser uma pessoa normal que não sabe dobrar nada, porque você não tem esse dom, né, ou essa capacidade. E existe uma pessoa no mundo, ou digamos assim, um espírito, que é capaz de dobrar os 4 elementos. Esse espírito, essa pessoa se chama Avatar. Ele encarna em uma pessoa, existe um Avatar por essa encarnação, e quando ele morre, ele encarna automaticamente numa próxima nação. E aí ele vai até fazendo o giro, assim, primeiro o Avatar encarna no fogo, depois ele encarna no ar, depois ele encarna, enfim, e vai passando pelos próximos elementos. E esse Avatar, né, essa pessoa, esse espírito encarnado, ele também é meio que a conexão ou a ponte entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Existe até um estado específico, né, que o Avatar pode entrar, que chama o Avatar State. Ah, um outro adendo é que nesse vídeo eu vou falar muitas palavras em inglês, mas eu assisti a série em inglês e eu sou mais familiarizada com os termos em inglês do que em português. O Avatar pode entrar às vezes nesse estado de consciência plena, talvez, digamos assim, ou um estado de transcendência, que é o Avatar State, ou estado Avatar, sei lá, onde ele adquire, ou ele relembra todas as suas sabedorias das vidas passadas, e ele até consegue, é como se ele fosse tudo o que ele já foi de uma vez só, né? Então ele sabe, ele pode ser uma criança ainda, não saber nada, tá aprendendo ainda todos os golpes, mas quando ele entra no Avatar State, por exemplo, ele já sabe tudo o que as vidas passadas dele já souberam, então ele fica muito poderoso. Eu diria que esse é o background, então, tipo, daí vem uma historinha específica sobre um Avatar que chama Aang, né? E aí se desenrola toda o enredo da história. E a partir de agora virão os spoilers, tá? Já vou avisando, se você quiser sair do vídeo, sai agora. Eu vou dividir esse vídeo, ou as lições que eu aprendi através dos personagens dessa série, que eu acho os personagens muito interessantes. E eu vou começar falando pelas tribos ou os elementos separados, e no último eu chego no Avatar. Então eu vou começar pela tribo da água, falando sobre o Sokka, que é o irmão da Katara, que é esse bonequinho aqui. Eu acho que a principal lição que o Sokka passa através do seriado inteiro, que o personagem do Sokka passa, é que ele é o único do grupo, né, que não sabe dobrar nenhum elemento. Eu acho que ele mostra principalmente a importância de que, tipo, não é só força ou habilidade específicas que você precisa ter pra você conseguir vencer uma batalha. Ele mostra muito, tipo, a força eu diria do amor ou da coragem. Tanto que, tipo, essa blusa aqui é, tipo, são cada um deles com seus elementos, e o Sokka tá levantando a mão, tipo, dizendo heart, o coração, e eu acho que ele mostra muito, tipo, o poder do amor. Eu sei que é uma lição meio clichê, mas enfim, eu tinha que botar alguma lição pro Sokka, e pra mim é essa. Que você não precisa de uma coisa que te faça realmente especial pra você conseguir também fazer uma diferença. A próxima personagem da tribo da água é a Katara, que é, tipo, digamos assim, uma das outras personagens principais. Eu diria que o da Katara, o fato dela ser uma mulher, uma figura feminina forte, não é a maior lição da personagem dela, senão sim a relação que ela tem com a morte da mãe dela. Porque ela perdeu a mãe pra Nação do Fogo, né, pra essa guerra que a Nação do Fogo tá criando. E assim, toda a raiva dela, toda a coragem que ela, tipo,
tem pra lutar ou entrar nessa guerra tem um pouco a ver com o rancor ou a raiva que ela sente por ter perdido a mãe. Inclusive, ela meio que, digamos assim, odeia o pessoal da Nação do Fogo, né? Eu tenho uma raiva muito grande da Nação do Fogo, justamente porque ela perdeu a mãe dela pra eles. No decorrer da história, ela sempre tem esse rancor, até que chega um ponto onde ela tem a oportunidade de conhecer a pessoa que matou a mãe dela, ou que levou a mãe dela como prisioneira e mandou matar. E ela, assim, o sangue sobe muito a cabeça dela, ela fica louca atrás desse cara, até o momento em onde ela encontra o cara, e quando ela chega lá, tipo, pra matar ele, porque ele já tá um velhinho e tudo mais, e ela consegue, ela tem força suficiente pra matar, ela simplesmente opta por não matar o cara. Tirar a vida daquela pessoa pra ela naquele momento não traz a mãe dela de volta, e o que aquilo iria realmente trazer pra ela, sabe? Eu acho que é uma lição, assim, que provavelmente qualquer pessoa que já se pensou em questão de pena de morte ou coisas assim, já se deu com essa pergunta ou com essa questão. Eu particularmente acho matar a pessoa que assassinou alguém que você ama normalmente não é a melhor saída, ou tipo, não necessariamente vai trazer o que você acha que isso pode te trazer. E ali ela consegue finalmente, assim, se livrar desse rancor, sabe? Então eu diria que esses são os principais pontos da Sokka e da Katara. Deixa eu ver se eu escrevi mais alguma coisa pra Katara. A da Katara também tem a história da mãe dela, tipo, o fato da mãe dela ter sido levada pela Nação do Fogo porque eles queriam a última Waterbender Waterbender é dobradora de água. Eles queriam a última Waterbender da tribo dela, porque eles estavam, tipo, matando todos os Waterbenders da tribo da Katara, e a mãe se entregou como se fosse a última Waterbender, sendo que quem era a Katara. Então, tipo, a mãe deu a vida dela pela Katara. Isso também é um típico prova de amor de mãe, que está presente em muitos outros livros, Harry Potter então nem se fala. Mas, assim, acho também bonito mencionar isso, porque eu acho legal de, sei lá, lembrar que normalmente é bem assim mesmo, esse amor de mãe. Bom, duas lições que eu atribuiria para os personagens da água. Agora eu vou pra terra, e aí já começa a entrar nos meus personagens favoritos da série. A Toph, ela é uma das, que é essa daqui. Ela é uma das dobradoras de terra que estão no grupo deles, e até inclusive quem ensina a dobrar terra pro Aang. Ela é uma garota, tipo, ela é relativamente nova, não falam muito bem a idade dela, mas ela é tipo uma garotinha cega, e aonde os pais são totalmente super protetores por ela ser cega, sabe? Então eles acham, ela sabe dobrar terra, mas ela tem que começar bem devagarzinho. Os pais não querem que ela comece com coisas muito complicadas, porque pode sobrecarregar ela, e ela é cega, tadinha. Ela talvez não consiga se defender direito. Sendo que o fato dela ser cega nessa série torna ela, na verdade, uma super dobradora de terra. Ela é extremamente poderosa justamente por ela ser cega, porque ela anda descalça e ela consegue, através da capacidade dela de dobrar a terra, ela consegue enxergar a terra através dos pés dela. Então é como aquela questão de que, tipo, pessoas às vezes que não têm um dos sentidos têm os outros aguçados. Então ela tem essa habilidade dela de dobrar a terra, né? O earthbending dela é muito, muito aguçado. Isso faz ela uma pessoa extremamente forte, e eu acho que é um ótimo exemplo de, tipo, como às vezes o que você acredita que é as suas fraquezas, você consegue transformar isso em uma fortaleza, sabe? Em uma qualidade absurda sua. E eu acho, assim, isso eu acho uma lição pra vida, sabe? Eu acho que tem muitas características que às vezes a gente é dito como isso te faz mais fraco, sendo que se você às vezes reinterpretar essa sua característica, você consegue transformar ela numa fortaleza e não numa fraqueza, sabe? E eu acho que isso é exatamente o que acontece com a Toph. Inclusive, o que seria o estereótipo de uma pessoa fraca, frágil e vítima, né, torna ela uma pessoa extremamente poderosa, que consegue destruir quase todo mundo, sabe? Um monte de gente tem medo dela, ela é foda, sabe? Então, eu acho essa uma lição muito, muito preciosa, de você conseguir transformar seus defeitos em qualidade. Não que ser cega seja um defeito, mas enfim. Agora nós vamos para a Nação do Fogo, e lá vão ter alguns personagens, acho que vão ter 3 que eu vou mencionar agora, e tipo, o meu favorito também está lá. Eu vou começar pelo Uncle Iroh, que é o tio do Zuko, e ele é, de longe, um dos meus personagens favoritos também da série. O Uncle Iroh, ele é, digamos assim, o símbolo da sabedoria, né, desse seriado. Várias séries têm isso, de você ter a figura da sabedoria, sei lá, em Harry Potter é o Dumbledore, eu acho que em Senhor dos Anéis é o Gandalf. E ele tem sempre umas falas, assim, extremamente fortes e
Se eu tivesse anotado todas, eu acho que o vídeo inteiro seria só sobre ele. Eu não cheguei a anotar todas, mas ele sempre vem com uma ou outra lição que você fica, caraca. E assim, uma das que mais me impactaram foram as que eu escrevi aqui. A primeira é uma fala que ele fala pro Zuko sobre orgulho. E eu acho essa incrível. Eu até postei no meu Instagram, quem quiser me acompanhar em Babi Schwank. Tá salvo nos meus destaques sobre Avatar. E a fala é o seguinte, ele tá tentando ensinar pro Zuko um movimento, só que o Zuko não tá conseguindo. O tio dele fala assim, você tem que se livrar dos seus sentimentos de vergonha, Zuko, porque é isso que tá te travando agora. E aí o Zuko tá irritado e ele fala, mas eu não tô com vergonha, eu não sinto vergonha, eu nunca fui tão orgulhoso na minha vida inteira. E o tio dele fala, mas orgulho não é o contrário da vergonha. Orgulho, normalmente, é a fonte da vergonha. Ou seja, se você tá sentindo orgulho, em primeiro lugar é por isso que você sente vergonha. Não, ou você só sente vergonha porque você tá sentindo orgulho. É alguma coisa assim. É o fato de, tipo, vergonha e orgulho estão totalmente atrelados, sabe? Uma pessoa que se sente orgulhosa é porque, na verdade, ela sente vergonha de alguma coisa dela. E ele diz que o oposto de orgulho seria, na verdade, humildade, né? É você saber, tipo, botar o rabinho entre as pernas, abaixar a cabeça e falar, não, realmente, tipo, preciso melhorar isso ou qualquer coisa assim. A fala dele em inglês é muito mais poderosa, tipo, ele fala, pride is not the opposite of shame, but its source. Enfim, tá aí uma das lições do Uncle Iroh, e eu acho que uma outra lição que talvez não venha em uma forma tão explícita de fala assim, mas ele passa o tempo inteiro isso, no seriado inteiro, vários episódios, ele com o Zuko, é o fato de que o seu destino depende de você. Tipo, ele tem muito essa bandeira de você escolhe o que você quer pra sua vida, não existe coisas que, por exemplo, só porque o Zuko é o príncipe e o pai dele falou pra ele fazer tal coisa, que esse é o destino dele, né? Que o pai dele impôs nele. Na verdade, o destino dele é o que ele quer que seja. É você que faz o seu destino. Não tem essa de alguém escolher o seu destino pra você e você segue esse caminho sem ter poder de escolha. E bom, essa são as lições que o Uncle Iroh passa aí que me marcaram muito. E agora, antes de ir pro Zuko, que é sem dúvidas o meu personagem favorito, eu vou falar um pouquinho da irmã dele, da Azula. Porque eu acho que ela também passa, assim, umas características que dá pra, tipo, enquadrar muito com pessoas que a gente conhece na nossa sociedade. Eu acho que a primeira coisa que fica um pouco marcado é o trauma que ela tem um pouco de criança, de não ter tido uma boa relação com a mãe, e como isso afeta, tipo, a mentalidade dela inteira no final, sabe? O fato dela enlouquecer, ou dela... Na verdade, assim, por ela nunca ter recebido o amor que ela acha que ela deveria receber da mãe, ela busca esse amor de outras formas, sendo autoritária ou meio que fazendo as pessoas amarem ou idolatrarem ela por medo. E no seriado inteiro ela parece ter uma personalidade muito estável, assim, autoritária. Ela é uma pessoa sólida, forte e super prodígio, sabe, bem dotada lá com todas as habilidades que ela tem com fogo. Mas você vê também como que uma pessoa que, tipo, parece ser super sólida, só que tem um trauma guardado de criança, quando acontecem pequenos gatilhos, ou gatilhos que parecem pequenos, vão, assim, desgringolando a cabeça dela total, a ponto dela ficar maluca no final do seriado, basicamente. Primeiro gatilho é, basicamente, a traição das amigas, que ela sempre conseguiu manter no controle dela por medo ou por autoritarismo, por ela ser filha do Fire Lord e tudo mais. Quando as amigas traem ela, de fato, isso começa a mexer com a cabeça dela muito grande, porque só confirma a crença de que ela não era amada pela mãe. São dois contrastes muito diferentes da vida dela e da vida do Zuko, né? Todo mundo pensaria que o Zuko é que é o irmão que deu errado e que teve a vida toda cagada, teria todas as justificativas pra, tipo, talvez virar, ser louco ou perder as estribeiras. E, na verdade, o que acontece é que ela, por talvez não ter passado quase nenhuma dificuldade na vida, ela sempre ter tido tudo de mão beijada e conseguido pelo autoritarismo dela tudo que ela queria, ela não desenvolveu durante a vida dela inteira nenhum recurso para lidar com essas decepções, a decepção da traição das amigas ou a dor da mãe dela não ter sido amada pela mãe. Eu acho que existe muito disso, sabe? Pessoas que às vezes a gente acha que são completamente sólidas ou uma família perfeita e não sei o que, sendo que na verdade você vai ver que aquela pessoa tem um trauma enterrado dentro dela, ela nunca aprendeu nenhum recurso para lidar com aquilo, e quando algum gatilho acontece para ela perder a linha, ela perde, sabe? Ela não consegue controlar ou voltar, sabe? Ou se curar. Enfim, essa pra mim são as lições da Azula. E agora a gente vai pro Zuko, que é o meu personagem favorito, como eu falei. Eu acho que ele tem uma história bizarramente interessante
E eu acho que ele é um personagem muito humano. Ele tem o tempo inteiro essa dúvida dentro dele entre o bem e o mal, o certo e o errado. E isso é até justificado um pouco pela ancestralidade, né? Pelos ancestrais dele, pela origem dele, né? Ele é bisneto, ou neto, acho que é bisneto, do Fire Lord, que começou a guerra, né? E do Avatar. Então, pela parte da mãe, ele tem a descendência do Avatar, que é um personagem que busca paz e equilíbrio no mundo, enquanto o outro foi o que buscou e iniciou a guerra no mundo. Então ele tem muito um dilema dentro dele, né? Sobre o que é certo. E eu acho que o dilema dele já começa desde muito novo, né? Tipo, ele tinha a relação com a mãe, a relação com o pai, onde a relação com a mãe era uma coisa muito amorosa, a relação com o pai era uma relação de medo. Por uma desobediência besta, né? Uma bobeira, o pai desafia ele para um duelo e ele se recusa a atacar o pai. E, tipo, ali já tá um bem falando um pouco dentro dele, mas por ele se recusar e demonstrar esse ato de covardice, né? Que seria a interpretação do pai, ele é banido e o pai machuca ele, dá uma cicatriz nele, então ele tem uma marca para sempre lembrar isso dele, e ele foi banido e o pai fala que ele só reconquistaria o orgulho da família, ou a honra dele, trazendo o Avatar de volta. E aí vem aquele negócio que ele acha que o pai botou um destino nele, o destino dele é encontrar o Avatar e é reconquistar a honra da família dele, mas o seriado inteiro é a jornada para ele entender que na verdade esse não é o destino dele, ou que não é isso que ele quer para ele. Enfim, ele demora um tempo até achar, ele tem os seus momentos de fazer um pouquinho bem, depois fazer o mal de novo. E eu acho isso, na verdade, muito verossímil com a realidade que a gente tem hoje. Eu acho que quase nenhuma pessoa, ela é tipo 100% boa, 100% má. Eu acho que nós temos essas duas partes dentro da gente, e a gente tem um pouco de dificuldade de distinguir também o que é um ou outro. E às vezes a gente age pelo bem, às vezes a gente age pelo mal, enfim, isso é um caminho, uma jornada que todo mundo passa. E eu acho que a jornada dele também estava muito de achar que a honra dele, ou o prêmio dele, estava sempre fora dele, né? Aquela questão do eu tenho que buscar o Avatar, eu tenho que conseguir esse objetivo para chegar onde eu quero. Sendo que, na verdade, ele já sempre teve o que ele precisava, sabe? Ele tinha dentro dele uma bússola que mostrava para ele o que era o certo a fazer. Ele só precisava entender como escutar essa bússola, né? É um pouco uma lição, eu acho, parecida com a do Alquimista. Já faz muito tempo que eu não leio esse livro do Paulo Coelho, O Alquimista. Mas, assim, tem um pouco essa lição de você buscar uma coisa que, na verdade, estava na sua casa o tempo todo. O pai dele ter banido ele, eu acho que essa é uma lição parecida com a da Toph também, que é, tipo, o pai dele baniu ele, mandou ele pra fora de casa, ele perdeu, digamos assim, quase o status dele como príncipe, ele era um príncipe banido e tudo mais. Ele até fala isso pro pai no final, que é: a melhor coisa que você fez pra mim foi ter me banido. Porque só assim eu encontrei, sei lá, digamos assim, o verdadeiro propósito que ele tinha pra vida dele. E então eu acho que é um pouco também uma coisa do o que acontece com você ao seu redor, né? Cabe a você botar se isso vai ter um efeito positivo ou negativo, entendeu? Assim, ele podia ter banido e se tornado uma pessoa ainda pior, ainda mais rancorosa e ter feito mais mal, só que na verdade ele foi banido e ele conseguiu usar toda essa jornada, todas as dificuldades que ele passou para o crescimento pessoal dele, sabe? Enfim, eu acho isso sensacional, eu acho que isso cabe em muitas metáforas na nossa vida, não metáforas, eu acho que cabe em muitos paralelos que dá para fazer com a nossa vida mesmo, sabe? Certas dificuldades que você passa que você acha que é um castigo para você, sendo que na verdade você consegue encarar aquilo de uma forma positiva e usar isso para crescimento pessoal, sabe? Enfim, ou para se tornar uma pessoa melhor, né? E agora a gente vai chegando para os últimos personagens, que é o Aang, mas antes de eu falar do Aang, eu queria falar do guru dele, porque é um personagem bem aleatório, a gente não sabe de qual nação ele é, mas ele tá na Nação do Ar lá, ele não acho que é da Nação do Ar, mas ele é um guru que ajuda o Aang a transcender e chegar voluntariamente nesse Avatar State, que foi o que eu mencionei lá no início do livro, porque geralmente aquilo é um state que é ativado às vezes por instinto de sobrevivência, né, pro Avatar não morrer. Mas se você consegue ter controle da sua consciência o suficiente ou meditar muito bem, né, entre aspas, você consegue ativar o Avatar State quando você quer. E esse guru veio pro Aang, ou chamou o Aang pra ensinar isso pra ele. E aí ele fala dos chakras. E assim, eu amei a forma como eles ensinaram sobre os chakras, porque ele ensina sobre os chakras pro Aang, e ele fala de cada chakra, fala do que o chakra é, né, o que é aquela energia que tá ali dentro, o que ele representa, mas principalmente ele fala qual é o sentimento que bloqueia esse chakra. Então, assim, para você conseguir liberar esse chakra, você tem que olhar para esses sentimentos que bloqueiam, e quando você olha, você encara e você aceita, o chakra é liberado, sabe? E aí a energia começa a fluir. Enfim, ele tem essa metáfora também de que os chakras são como se fossem vários
poços de riachozinhos, né? Ou tipo, imagina uma cachoeira que tem vários andares e cada chácara é um andarzinho de uma piscininha e tem um canal pequeno que liga todos eles. Se o chácara tá sujo, né? Ou tem lodo ali naqueles canais, a água não flui, mas se os chácaras estão liberados, a água flui e o riacho fica mais limpinho. Ele começa os chácaras, ele começa de baixo para cima. Aqui no vídeo eu vou falar mais num estilo assim, o chácara, do que ele é e ele é bloqueado pelo quê? Porque eu acho que isso também ajuda a gente a encontrar certos bloqueios que a gente tem, sabe? Não necessariamente você precisa acreditar em chácara ou qualquer coisa assim. Eu mesma não acredito, eu só acho uma metáfora bem bonitinha para descrever certos complexos ou um pouco da nossa mente. E, enfim, o primeiro chácara, ele é ali perto da nossa base da coluna, né? Ou ali embaixo. Ele é o chácara da terra, é o chácara da sobrevivência e ele é bloqueado pelo medo. Porque o medo também, se você for parar pra pensar, ele é um sentimento, uma emoção bem primitiva e que nos ajuda muito na questão da sobrevivência, né? Então, assim, pra você querer desbloquear esse chakra, você tem que pensar no que você sente, do que você sente medo. O próximo chakra, subindo, que é mais perto dos nossos órgãos reprodutores, ele é o chakra da água e ele é o chakra do prazer. Ele é bloqueado pela culpa. E daí, subindo um pouquinho mais no nosso estômago, tem o chakra do fogo. Ele é o chakra do willpower, em inglês que se fala, né? Ou tipo da sua vontade, dessa questão de desejo, talvez. E ele é bloqueado pela vergonha. Aí você sobe um pouco na altura do coração, tem o chakra do ar, que é o chakra do amor, e ele é bloqueado pelo luto, quando você não consegue deixar alguém ir, por exemplo. Aí subindo aqui na garganta, tem o chakra do som, e ele é o chakra da verdade, bloqueado por mentiras que nós contamos a nós mesmos, né? Tipo a famosa, talvez, autossabotagem, enfim. Subindo um pouco mais, tem o chakra da luz, que é aqui no terceiro olho, que é o chakra do insight, e ele é bloqueado pela ilusão. E subindo um pouco assim na coroa da cabeça, é o chakra do pensamento, e eles falam que é o chakra da energia cósmica, e é bloqueado por earthly attachments, que eles chamam. É tipo como se fosse qualquer coisa que nos prendem aqui na Terra, sabe? Coisas que nos prendem à vida terrestre. E esse chakra seria esse chakra quando você consegue abrir mão de tudo que você tem aqui na Terra, você consegue liberar esse chakra, mais ou menos assim. Enfim, essas são as lições do guru. Eu acho interessante, assim, essa abordagem dos chakras. E eu já tinha lido em alguns outros lugares, em livros de yoga e tal, outras abordagens, mas eu gostei bastante dessa que mostra sempre o sentimento do que é o chakra e o sentimento oposto. Aí agora a gente chega pro Aang, o personagem principal. Eu acho que a principal, assim, se eu tivesse que escolher só uma lição que o Aang passa, é o fato dele não querer matar o Fire Lord. Porque o seriado inteiro gira em torno de que o Aang tem que acabar essa guerra que foi iniciada pela Nação do Fogo, e o jeito dele acabar essa guerra é matando, sabe? Matando o Rei do Fogo e pronto. Durante a jornada inteira dele, ele fica pensando, mas tem que ter uma outra forma, porque eu não quero matar ele, já que eu sou tão a favor da paz assim. Ele fica buscando várias outras formas alternativas de não matar o Fire Lord e acabar com a guerra mesmo assim. Isso vai assim até o último episódio, esse é o spoiler máximo, inclusive. Ele, inclusive, medita, ele entra em contato com as vidas passadas dele, ele vai tentando buscar algum avatar que dê o conselho pra ele de não matar. E eu acho que essa é a grande diferença, o que diferencia o Aang também dos avatares anteriores. Todos os anteriores teriam dito, mata, sabe? Isso é preciso pra paz mundial, então mata ele e você tá bem, sabe? Você tá fazendo o seu dever. E ele até entra num dilema porque ele é vegetariano. E ele fala assim, mas eu sou vegetariano porque eu não quero matar os animais. Então por que eu vou matar o Fire Lord, sabe? Isso é completamente contraditório contra os meus princípios. E pra todo mundo que ele pergunta na Terra, todo mundo fala que ele tem que matar e esse é o jeito de acabar com a guerra. Isso que diferencia o Aang de todos os outros avatares, né? Que bota ele numa situação um pouco mais elevada, onde ele vê que, tipo, ele entende que não se deve acabar violência com violência, sabe? E eu acho essa uma lição valiosíssima, né? Eu acho isso, na verdade, impressionante. Eu acho que nem todo mundo consegue ter esse desprendimento de você conseguir acabar a violência, digamos assim, com amor, ou não tentar acabar a violência com violência, sabe? E eu acho que, sabe, essa lição se aplica também um pouco pro nosso dia a dia, no sentido de existem pessoas violentas, a gente vive às vezes num mundo perigoso e a gente às vezes acha que a melhor forma de lidar com isso é respondendo da mesma forma, sendo que esse não necessariamente às vezes é o melhor caminho, sabe? E eu acho que ali no Aang ele quebra um ciclo, sabe? Um ciclo onde
por guerra gera muita guerra, ou guerra gera ódio, sabe? E ódio gera mais ódio. E ele é justamente o que quebra essa corrente. E eu acho isso maravilhoso. E acaba que a forma que ele encontra de acabar com a guerra é não matando o Fire Lord, e sim tirando o bending dele, né? Ele ganha esse poder através de uma coisa louca lá. E ele tem o poder de tirar a habilidade do Fire Lord de dobrar fogo, que era basicamente... E ele até fala, assim, ele tira porque ele usava o fogo pro mal, sabe? Ele usava um elemento da terra pro mal e não pro bem ou pro um equilíbrio, sabe? Então, enfim, eu acho essa lição maravilhosa, sabe? O final do seriado termina um pouco com esse ar de... Caraca, sabe? Ele conseguiu terminar uma guerra, tipo, sem ter que matar o cara, sabe? Eu acho isso sensacional. Eu acredito que tem muitas outras obras que já passaram essa lição, mas... Enfim, por isso eu recomendo bastante que vocês vejam Avatar: A Lenda de Aang, mesmo que... Ou que revejam. Eu, inclusive, já era fã, eu vi quando lançou, e muitos anos atrás, e aí agora, pouco, eu revi, e quando eu revi a série, eu falei, meu Deus do céu, sabe? A minha cabeça tava explodindo de tanta coisa que eu adorei naquela série, e que eu acho que é válido a gente comentar, discutir. Sim, isso seria com certeza uma conversa que eu traria para os meus amigos numa conversa de bar, e é por isso que eu decidi fazer um vídeo sobre isso, porque eu acho que tem muita coisa a se conversar. Então eu queria perguntar para vocês o que vocês acharam desse estilo de vídeo, que seria eu compartilhando lições de alguma coisa que eu li, vi ou escutei, né? Sei lá, seja um podcast, um livro ou um filme, um seriado. Eu gosto muito de séries ou livros ou obras que trazem lições pra gente que a gente pode aplicar na nossa vida no dia a dia. Eu adoro isso. Claro que também existem séries que eu vejo só pra, tipo, passar o tempo, mas eu gosto mais de séries que dão uma lição. Inclusive, se eu for fazer um outro vídeo desse estilo, seria de Harry Potter. Eu tô relendo agora, inclusive. Sou uma grande fã. Eu acho até que eu dividiria em 2 vídeos. Então, deixem nos comentários primeiro se vocês querem um vídeo sobre Harry Potter, sobre as lições que eu tive de Harry Potter, e também, se vocês viram Avatar, quais foram as lições que vocês viram nesse seriado, sabe? Eu acho que tem muito mais a ser discutido. Essas foram as que me marcaram muito, e eu anotei, assim, logo depois do final do seriado, mas é claro, tem muitas outras. Teve algum outro personagem que eu não mencionei que pra você seria, tipo, importante mencionar. E, enfim, escrevam aí nos comentários, compartilhem, eu vou adorar interagir. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, obrigada por ter assistido até aqui.